Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado. Este é o Visão de Mercado da Tarde de Gestão de Patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 25. Um disclaimerzinho aqui. Bom, um Focus. A gente já comentou bastante sobre essa dinâmica que vem mudando, né? A gente já está com um horizonte relevante de 2023 e, e a gente vai ver que interessante, né? Saiu o IPCA 15, que é uma prévia aí do IPCA cheio, então abaixo da expectativa, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, de uma certa maneira, é de se esperar que talvez, refletindo com vocês agora, tá? Na verdade, não é de esperar de estabilidade por causa da curva DI, né? A inflação implícita puxou muito, né? Com todas essas falas e toda essa questão de PEC da transição, e isso pressiona a curva para cima, como a gente vai ver, tá? Narrativas do mês segue as mesmas coisas, né? Não saiu nada de novo, né? A gente está foco nisso daqui, né? Qual será o tamanho do rombo? Era para a semana passada, depois para essa semana, agora ficou para a semana que vem, enfim, não sei, uma desorganização, né? Com parte do governo futuro. A gente tem aqui os ativos americanos, segue aí 40,60, nada mudou, né? Isso aqui, sem sombra de dúvida, vai fazer preço no mercado, né? O que eu quero dizer, isso tudo, né? Inflação, principalmente esses ajustes aqui, que estão tardando a acontecer, né? Mas, enfim, em breve deve acontecer. Bom, a agenda do dia de ontem, a gente chegou a comentar, depois não saiu muito mais, nada, muito discurso. A agenda de hoje, né? Tem a divulgação do PIB da Alemanha, que foi uma divulgação positiva para a Alemanha, um crescimento diante de toda é, de todo o conflito que se vive lá por energia. Então você tem um crescimento relativamente importante, mas olha isso daqui, né? Isso aqui é sobre o futuro, né? É, e o futuro lá não é promissor, não é um futuro animador por hora, né? Esse número aqui, o ideal é ficar acima de 50, positivo, né? Então a gente vê aí um clima não muito animador, né? As bolsas americanas, né? Segue feriado lá, então não tem muito o que comentar. Nikkei segue buscando patamares mais elevados, tem esse topo aqui, a gente vem comentando sobre isso. Agora, as bolsas da Europa, os índices da Europa, muito forte, né? Muito forte e com índices de inflação muito elevados. Então, assim, o pessoal lá está muito no mercado de capitais, está muito confiante de que eles vão conseguir resolver as coisas com um baixo crescimento é, dos juros, né? Eu já, eu, eu já não tenho essa confiança, né? Eu estou só esperando a paulada. Eu acho que vai vir uma paulada aqui. Mas, enfim, tá aqui. É o que o índice está mostrando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas consecutivas de valorização, né? Esse gráfico aqui é semanal, tá? 8 semanas consecutivas de valorização. Aqui, recorde na nossa bolsa aqui são 9. Tá? Então, assim, realmente é surpreendente essa, esse apetite ao risco europeu, com cenários desafiadores, né? Principalmente no campo da energia. Bom, temos o VIX, né? O famoso índice do medo aqui, abaixo dos 25 pontos, uma excelente notícia para o globo como um todo, né? Quem sabe ele vem atuar aqui nessa região que a gente atuou muito no ano passado, próximo aí abaixo dos 20. Isso é muito positivo para a tomada de risco, né? Mostra que o mercado está bem leve, está bem leve. Aqui a gente já vê o petróleo repicando numa região de suporte, né? Importante. Depois de bater cabeça aqui, né? O Brent próximo a 90 e o WTI próximo a 100, um belo de um alívio que é bom para o mundo inteiro,
tá? Principalmente para esses caras aqui, né? Que a energia sai mais barata para eles. Isso é importante. Bonds, de olha os bonds americanos abrindo, né, o preço, né, perdão, fechando taxa, perdão, abrindo o preço, né, fechando taxa, o preço, quando eu digo abrir, subindo, né, se valorizando, né, mas aqui, embora está em preço, né, a gente olha muito em taxa, a gente vai ver, tá aqui, taxa de 10 anos dos Estados Unidos está em 3,70, né, que são esses aqui, então você vê que a gente vê um fechamento da taxa, ainda muito longe de um ponto importante, assim, que mostra literalmente que isso aqui não é só um repique, né? Assim, para a gente ficar otimista com o mercado, é assim, ó, topos e fundo crescentes. Parece simples, mas é. Porque assim, ó, né? Cai, sobe, cai, sobe, cai. Quem me diz que não é uma continuação disso? Só vai me dizer se cai, sobe. Opa, não cai mais. Opa, não cai mais. Sobe, cai, sobe. Topos e fundo crescente. Enquanto não tiver essa configuração, né, parece simples, mas é. Como é que você sabe que que o índice está subindo, que o mercado está subindo? É simples, é esse. Essa é a, é a receita básica, né, de qualquer analista, que se busque uma tendência. Que tendência se faz assim, né? Infelizmente, o mercado não é só ou sobe ou desce, né? Ou sobe ou desce. Não, ele tem esses ruídos no meio do caminho. E é o que a gente vê aqui. Então, por hora, até que prove-se ao contrário, ainda mais com os ajustes de inflação que tem pela frente, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Até que prove-se o contrário, é um repique. Tá? Vamos ficar atento a isso. Tá? Que nem eu digo, um amigo meu tem dito, estou aproveitando para zerar posição ou vender ativos. Ele está certo, a gente só vai saber, ninguém sabe, só vai saber no futuro. Né? Então, assim, é importante dar uma olhada, principalmente nesses ativos que a gente acompanha e ver que ainda é um respiro diante de uma queda muito forte. Olha o tamanho dessa queda, né, desses bonds americanos. Olha o tamanho disso aqui, né? Limpar um pouco aqui que eu. Mas olha o tamanho dessa queda. Olha o tamanho dessa queda. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Então, assim, né, vamos supor, olha aqui, uma geometria aqui, se a gente estiver falando no meio do caminho, não chegou nem no meio do caminho da queda, né? E aí entra com outros conceitos de Fibonacci e tudo mais. Enfim, tá aí, nessa perna de baixo. Então, isso vale para tudo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma figura que rompeu aqui, né? Rompeu esse topo, topo, topo. Precisa ver se isso aqui não vai ser um falso rompimento, se não vem uma martelada aqui, né? Em tese, ele tem que inversão de polaridade. Isso aqui era resistência, aqui tem que virar suporte. Então, ele não pode jamais furar isso aqui ou fechar abaixo disso aqui, enfim, né? E se a gente olhar os dois índices da Europa, né, você vê que aqui já passou o topo, aqui não, né? Tá brigando. Então, em tese, num conceito técnico onde você busca uma confirmação geral dos índices, né? Aqui a gente tem uma divergência de índices, né? Bom, minério de ferro fechou em alta de 3,26, uma semana forte para o minério de ferro, né? Vem aí 2, 3, 4 semanas positivo. Lembrando, né? Olha onde ele está brigando aqui, né? Está brigando uma região que é agora uma resistência, né? Vamos ver o que acontecerá. Lembrando também, estamos num final de ano, produção, né? Liguem as máquinas e tal, então é normal a gente ter, é sazonal a gente ter uma recuperação nesse sentido. Né? É sazonal, é normal a gente ver isso. Vamos ver até onde, porque a gente não pode esquecer, Covid na China, guerra na Ucrânia, inverno na Europa e nos Estados Unidos, no norte ali. O inverno vai ser rigoroso. Né? Enfim, temos
pode ser que temos um céu com neblinas. Tá? Bom, a gente olha o mercado asiático como um todo, fechando posição mistas, destaque aqui para a China a 50, Europa no campo positivo, na sua maioria, né? Destaque talvez aqui positivo, talvez não, destaque positivo aqui para Londres e Espanha. Aqui está, né, futuro americano, tudo, bolsa americana, embora aqui está positivo, está aberto, né, mas o mercado americano está fechado. CDS 5 anos estável, inacreditável, brasileiro, mas está aí. Bitcoin tentando fechar acima, ficar acima de 16 mil dólares, e o Ethereum tentando aí bater os 1.200 dólares. E aqui no Brasil a gente vê novembro, né, com uma queda de 3,6, melhorou bem, né? A gente teve um dia forte ontem de 2,7, nem tudo fechou tão bem assim, mas de qualquer forma é uma recuperada, né? Praticamente 6%. Lembrando, né? Essa estatística aqui, falta poucos dias para fechar o mês, né? Quando cai uma média aqui, né? A média desses últimos 25 anos, aí, 25 pregões em novembro, né? Uma média de menos 7. Está perto da média, vamos ver o que acontece. Esse é o novembro, por enquanto. Então, aqui, posição em aberto dos estrangeiros para o índice futuro segue no campo positivo, e eles aumentaram isso ontem. Os nacionais seguem no campo negativo e eles marginalmente reduziram. Quando a gente olha para contrato de dólar, os estrangeiros seguem uma posição positiva e reduziram ontem essa posição, e os nacionais seguem uma posição negativa e aumentaram bem ontem essa posição. E aqui é aquilo que a gente comentou, né? Chegou a comentar sobre essa expectativa, né? Feriado lá fora, eu acredito muito provavelmente que a gente deve continuar a dinâmica de ontem, porque não tem nada para atrapalhar em tese, né? Nada. Então a gente vai provavelmente bater cabeça aqui nos 14 mil pontos. E aqui segue aqui essa luta aqui, né? Esse é um imã, né? Para esse dólar, não consegue com convicção ficar acima. Vamos ver. Né? Fechou bem a curva de juros futuras, né? de 2025, que é essa curva futura aqui, fechou bem, né? Caiu aí mais de 2%, mas ainda em patamares bem elevados, né? Então a gente tem talvez aí um apetite para novamente fechar um pouco essa curva. Ainda mais se confirmar a expectativa, né, de ou um planejamento ou um Ministério da Economia, um persuarida, né? Enfim, embora honestamente é gestão de dívida, né? Vai ser gestão de dívida, né? Eu espero estar equivocado, um cara brilhante, quem sou eu? Mas o fato é que já vai ter que fazer mágica com caixa já dos 175 a 200, enfim, inflado por uma dívida grande, contratado, né? Vai levar a fazer uma gestão de dívida forte aí, né? Vamos ver o que ele espera. Ele que foi um grande crítico do atual ministro, né, em várias lives, agora vai estar sentado nessa cadeira, literalmente, ele nunca foi ministro, ele nunca foi ministro efetivamente da economia, quem sabe agora ele seja, e vamos ver como que é estar sentado na cadeira, e vamos ver se ele fala com o mesmo conforto, né? Ele falando. Então, está aqui, tem espaço para fechar, né? Tem espaço, dado que não tem interferência lá fora, o mercado fica mais leve. Então, eu acredito sim que a gente possa vir bater aí cabeça aí nos 114 mil pontos. Tá? Ontem, Petri vale 0,55 de valorização, os demais ativos 2,38, 39, no agregado 2,78. Né? A variação dele na normalidade, o fechamento da curva dos contratos futuros, que justificou, evidentemente, a maior alta da Bolsa. A volatilidade segue, né, DI futuro, olha, a volatilidade ainda segue dos ativos, isso aqui é volatilidade do dia de ontem em relação à média de 21 períodos, dá para perceber que segue alta aí para alguns ativos. Né? É isso. No IBX100, tudo no positivo, nada no negativo. Né? Ontem a gente teve um impacto daqueles ativos
né? Olha só, varejo na sua totalidade. Por quê? Porque fechou muito a curva de juros. Então, portanto, era de se esperar isso aí. Você pega esses ativos aí que têm uma sensibilidade maior à curva de juros e sobe que nem foguete, foi o que aconteceu ontem. Tá? Maiores altas na semana, do dia e do ano, no mês e do ano. Volatilidade segue, olha, cada vez mais alta, né, nesses patamares, olha só. Eu já estaria pensando em vender volatilidade nessas alturas aqui. O que tem me dado aí uma sustentação é esse, né, uma expectativa, é esse indicador antecedente do BTC. Um alívio forte aí, são 7 dias de alívio. Claro que ainda em patamares bem elevados, né? Quem sabe aí se a bolsa vai a 114 mil pontos, dá uma aliviada, né? E se eu tiver certo, vamos supor, vai ali 114, isso aqui alivia, mas não vai aliviar tanto, né? Por quê? Porque o cenário, de uma maneira ou de outra, nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. Então, pode ter um repique aí, ser um repique. Os mais alugados, os mais devolvidos, né? E o estoque aqui dos ativos mais alugados. Então, se você está pensando num trade nessa posição, ficar esperto com esses ativos. E a curva de juros, né? Ontem o fechamento da curva melhorou um pouco, né? Está aí a patamares de uma semana atrás, mas ainda longe de 10 dias atrás ou de 30 dias atrás, né? E essa loucura que aconteceu aí no mercado, né? E a curva aqui, né, 30 dias atrás, o que ela precificava? Que no curto prazo o risco era maior do que no longo prazo. O que a gente está vendo aqui é que no curto prazo o risco é maior do que no longo prazo, né? Então mudou um pouco essa dinâmica aqui, né? Vamos ver, aliviando paralelamente aqui a taxa, aqui também aliviando paralelamente, aqui já está maior do que 5 dias, né? Segue aqui, né? Melhor aqui no curtíssimo prazo, mas ainda longe dos últimos 30 dias. Bom, e IPCA 15 saiu, né, ontem, está aqui, novembro, né? Se eu puder olhar, deve estar em próximo à média, né? Um alívio em relação ao ano passado, né? E abaixo da expectativa, né? O que corroborou, né, para isso, né? A gente vê aqui, por exemplo, em relação, né, mês passado foi 0,16, 0,53, né? Então aumentamos praticamente em todas as curvas, né? Que a variação aqui aumentando, né? O IPCA, a variação mensal, né? Segue um aumento aí na variação mensal, embora no ano a gente está dentro de uma normalidade, né? É importante acompanhar esse movimento, mas enfim, pressionamos muito para baixo, né? Então seguimos aqui com uma certa dinâmica de aumento do IPCA. Talvez a gente siga com acomodação, né? Abaixo da expectativa, siga talvez com uma acomodação. Então é isso, agradeço a atenção de vocês até aqui. Desejo para vocês o IGPM eu comentei ontem, né? Mas segue aqui. É um alívio forte do IGPM em todas as composições, né? Agradeço vocês, desejo que vocês tenham um bom final de semana. Sugestões, deixe no vídeo ou mande por esse e-mail, serão muito bem-vindos. Muito obrigado e até breve.